Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. E se tu ainda não é inscrito, já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Ontem à tarde o Renato deu uma entrevista lá numa coletiva, né, após o treino, e falou sobre situações de Luan e também de Adriel, que está deixando o clube. E nós vamos comentar sobre tudo isso a partir de agora. Fala do Renato e ainda o desenrolar da história Adriel, como foi tudo isso e ainda também sobre o Luan, a questão das negociações com o jogador. Tem um tempo para decidir sobre tudo isso e nós vamos conversar a partir de agora. Gurizada, Renato ontem foi questionado sobre o Luan. O Luan, a gente noticiou aqui no nosso central que deu uma travada na negociação. Por quê? Porque o Grêmio tem um receio da parte física do jogador. O Grêmio, o Luan está negociando com o Corinthians, ele tem lá a receber seus 5 milhões de reais de direitos de imagem, mas o Corinthians não quer emprestar o jogador, que tem contrato até dezembro desse ano, e também quer que ele baixe um pouco esses 5 milhões para eles poderem fazer um bem bolado lá para os dois lados. O Luan aceita baixar esse valor, aceita abrir mão de uma parte do dinheiro, mas ele quer que o Grêmio garanta que ele vai jogar no tricolor. O Grêmio, em contrapartida, começou a colocar na mesa alguns pontos da preparação física do jogador e começou a desconfiar de que possa haver até uma possível lesão do jogador que está tanto tempo parado. O Luan não joga desde outubro do ano passado e não vem fazendo coletivo, não vem fazendo um treino mais intenso, ele faz só trabalhos físicos com um preparador físico que foi contratado pelo próprio Luan. Ou seja, o Grêmio começa a desconfiar que o jogador daqui a pouco chegue aqui em Porto Alegre, faça exames e acabe sendo constatado uma lesão. E aí o Grêmio teria obrigação de contratar o jogador, não sei se obrigação contratual, mas obrigação moral, pelo menos, seria por causa do acordo que teria feito com o jogador. Então o Grêmio começou a colocar isso na mesa e começou, opa, peraí, eu preciso de um reforço que chegue e jogue. Eu preciso, nossa folha salarial não é tão grande assim, e eu preciso de jogadores que venham para jogar. E o Grêmio começou, opa, mas o Luan não tem essa característica, pelo menos por enquanto, porque ele tá muito tempo sem jogar. É um jogador que, né, que tá parado e tudo mais. Então o Renato deu uma esmiuçada nesse assunto ontem e disse: olha, o Luiz Wagner, que é o executivo do Grêmio, pediu algumas informações ao Corinthians sobre a preparação física do Luan. O Luan vem treinando em separado, ele não tá treinando com o time. Quando elas estão para chegar, e também pediram para o preparador físico do Luan. O Luan faz uma preparação física própria, com o próprio preparador físico. E pediram números. Isso é o que o Renato e o Grêmio querem. Por enquanto, as notícias que chegam são as melhores. Mas queremos os números e vamos analisar, disse o Renato. Ele elogiou o jogador, repetiu que o Luan dava trabalho no meio da semana, mas quando chegava no fim de semana dava trabalho era para os adversários. Disse que aqui ele vai andar na linha e que o Luan é um jogador de sua responsabilidade. Abro aspas para a fala do Renato, então. Não esqueci o Luan, não. Depois chegaremos na decisão se ele vem ou não. Nunca deixo ninguém na mão. Sei o quanto ele precisa dessa volta por cima. Se ele vier para o Grêmio, ele vai fazer o que pedimos. Andará na linha, fecha aspas, para a fala do Renato. O Renato ainda disse que isso tudo tem um prazo. Até segunda-feira ele toma uma decisão. E, claro, a decisão do Renato eu vou te trazer aqui no nosso Central Grenal e a gente vai saber pelos movimentos do Grêmio na janela. Para encerrar, Renato também falou de Adriel, que está indo para o Bahia. O Grêmio acertou ontem o empréstimo do jogador por um ano, com opção de compra, e os valores foram ajustados. O Bahia aumentou a proposta. Vamos lá, agora o empréstimo de um ano por 750 mil reais. Se o Bahia exercer a compra do jogador até dezembro de 2023, ele vai pagar 3 milhões e 400 mil euros, ou seja, 18 milhões e 100 de euros. Se o Bahia exercer a opção de compra até junho de 2024, ou seja, daqui a um ano, ele paga 3 milhões e 900. Se ele comprar até dezembro, paga 3.400. Se ele comprar em junho do ano que vem, depois de dezembro, no caso, ele paga 3 milhões e 900. Isso dá 20 milhões e 800 mil reais. O Grêmio ainda fica com 10% do passe do Adriel. Ou seja, se o Bahia compra o Adriel e lá na frente vende ele para um clube do exterior, vamos supor que o Adriel tem muito talento para acabar estourando, né? Então vamos supor que ele venda o Adriel para um clube do exterior, um clube, né, que quer levar o jogador. O Grêmio
fica com 10% do valor. Mas vamos lá, vamos voltar para o Renato, porque o Renato falou sobre o jogador. O Renato disse que é um treinador e ajuda a todos, mas jogador precisa se ajudar. Se ele não se ajuda, ele não faz mágica. Falou que gosta muito do Adriel como pessoa e como profissional, pediu que perguntassem a ele o porquê dele estar saindo do Grêmio. Ele pediu que fizessem essa pergunta ao Adriel. E abro aspas para mais uma fala do Renato. É a mesma coisa sobre o Soares, e ele toca nesse ponto. Tem muito que vocês não sabem e vão ficar sabendo lá na frente. Tem muitas coisas que vocês não sabem do Adriel e nós seguramos, fecha aspas, para o Renato. Ressaltou a qualidade do jogador, mas ressaltou também que foi ajudado muitas vezes. E aí uma fala do Renato também ali no finalzinho que ele diz assim, olha, não posso ficar do lado do jogador errando quase diariamente. Ou seja, o Adriel errava todos os dias, pelo que o Renato está dizendo aqui. Ou quase isso. E perder o grupo. Fiz o possível por ele. Ou seja, ele não pode ficar do lado de um jogador que erra, e aí o grupo acaba largando ele. Porra, isso aí só dá moral para aquele cara, só ajuda ele. Quando a gente erra aqui, aí tu não tem moral para crucificar a gente, porque tu ajuda aquele lá. É mais ou menos isso que o Renato quis dizer. Beleza, pessoal? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!